Costa, técnico militar, Secretários Gerais, Secretário de Espíritos, o editor, os professores, o Presidente da Câmara, queridos amigos. Mando a tradição, e eu vou cumpri-lo, que a apresentação comece por algumas palavras a respeito do autor. Devo dizer que conheço o Coronel Mendes Pires há relativamente poucos anos e, curiosamente, antes de o conhecer e de estar mais próximo do sentido profissional como eu, tive o gosto de conhecer e de lidar com o saudoso General Mendes Pires. E muitas das qualidades que eu encontrei, eu conheci no General Mendes Pires, fui reencontrá-las no Coronel Mendes Pires, não era ainda Coronel, mas no Coronel Mendes Pires. São qualidades que, embora se possam considerar naturais, são relativamente raras. E, mais do que raras, são raras na possibilidade da sua aplicação em termos práticos em Portugal. Uma das qualidades mais importantes do Coronel Mendes Pires é que ele tem essa mania algo esquisita, que é de pensar com a própria cabeça. Ele pensa por si. Ele pensa por si e tem uma consciência muito aguda, de facto, que os padrões, as doutrinas, os manuais são passados. São aquilo que foi feito de acordo com experiências do passado. Não é a melhor das hipóteses, tem alguma aplicação no presente, mas de facto não são o futuro. E para o futuro é preciso fazer aquilo que ele faz, que é encarar os problemas, como tem de original, e tentar encontrar soluções próprias. Como nos disse, embora seja algo natural, é também algo raro. Depois, o Coronel Mendes Pires tem em lugar geral uma qualidade que não é tão normal como isso de ver em Portugal, que é a coragem moral. O Coronel Mendes Pires não hesita em primeiro lugar, ter o seu sistema de valores e ter os seus critérios próprios, e quando percebe ou sente uma injustiça, ele tem a coragem moral de enfrentar aquilo que for necessário para tentar fazer a justiça. E tentar fazer a justiça encontrando justamente os seus requisitos, um sistema de valores desenvolvidos e cultiva. E tem uma coisa, tudo isto se nota no livro da Agora Pública, tem também uma outra coisa muito importante, muito significativa, que marca com seu distinto, de facto, os líderes, os verdadeiros líderes, que é a capacidade de adaptação. Ele salienta muitas vezes nos livros, nota-se que cada caso é um caso. Cada caso exige uma resposta própria e o que se aplica a um e funciona, possivelmente aplicado a outro, irá-se traduzir num desastre. Portanto, é muito gosto que acedi ao convite que o Coronel Mendes Pires me fez para dizer algumas palavras a respeito deste livro. E como ele, ao fim e ao cabo, se prende com o que é o nosso tempo, com o que é as grandes mudanças que nós estamos a viver e, sobretudo, aquelas que aí vêm, que já se anunciam, deixem-me fazer uma breve referência que talvez, inclusive, alguns dos presentes nesta sala não tenham consciência plena da grande mudança dos últimos anos. E quando digo os últimos anos, é os últimos 3 ou 4 anos. E, inclusive, os factos nos quais essa ideia da grande mudança se alicerça talvez sejam desconhecidos de alguns. Como são alguns números, deixem-me correr aqui alguma calma. Mas, por exemplo, nós temos hoje ativos cerca de 20 conflitos em todos os continentes. E só alguns deles produziram, nos últimos 3 anos, cerca de 1 milhão de mortos. Deixem-me colocar este número em perspectiva. Portugal, na sua participação na Primeira Guerra Mundial, teve 8 mil mortos à volta disso. Aqui estamos a falar de 1 milhão de mortos. É um número, de facto, esmagador. Por exemplo, a guerra no Iémen, só nos últimos 2 anos, provocou, agora vou dar um número oficial, dos quais eu próprio tenho dúvidas, mas, para dar um número oficial, 35.799 mortes. No Afeganistão, só no último ano, ou seja, 2015, estamos a falar de 16.952 mortes em situações de violência. Não estou a falar de feridos, desaparecidos, raptados, estou a falar de mortes. Mas isto é esmagado por outros números. Vamos considerar a guerra no Sudão, nos últimos 3 anos, estamos a falar de 398 mil mortes, cerca de 400 mil mortes à volta
volta de 2 milhões de refugiados. Estamos a falar de guerra na Síria, de facto, nos últimos 2 anos estamos a falar de 315.783 mortes. Eu referi isto tudo até 1 de janeiro de 2016. E um número de refugiados que, sem dúvida, já chega a 1 milhão e que é muito significativo. Estamos, portanto, aqui perante uma realidade de múltiplos frentes de combate em todos os continentes, que compreende-se que Sua Santidade o Papa, há pouco tempo, num discurso oficial, tenha dito que nós vamos olhar para a África, para a América, para o Médio Oriente, para a Ásia Central, para um pouco tudo que se passa por este mundo. De facto, a Terceira Guerra Mundial já começou. E esta realidade traduz-se num tipo de conflitualidade muito mais violento, muito mais cruel do que é normal no passado. Talvez que encontrarmos um paralelo, tínhamos que ir a um outro período, que o Coronel Lensky estudou muito bem, que é o período das Guerras Napoleónicas, sobretudo a parte final das Guerras Napoleónicas. Há, portanto, aqui uma mudança significativa, muito grande, em termos do que é a nossa realidade e, sobretudo, isto é talvez o ponto mais preocupante, da forma como esta realidade se tem agravado drasticamente nos últimos anos. E, infelizmente, estamos numa colina em que a bola que deve estar a botar. Está já a botar e isso é muito evidente. Ora, isto traduz-se também, nomeadamente, com a profusão de atentados terroristas. Nós lembramos imediatamente dos recentes europeus, mas há outros. Por exemplo, só em janeiro, uma bomba que explodiu na Líbia, no centro, na escola de guarda costeira da Líbia, provocou 65 mortes. Quase ao mesmo tempo, uma outra bomba que explodiu no Iraque provocou 180 mortes. Portanto, estamos a falar de números bastante superiores aos dos atentados de Bruxelas ou até de Paris. E isto mistura-se com a realidade de uma conflitualidade muito vasta e muito diversificada e talvez, de facto, possamos dizer que, em certa medida, é uma situação que tem paralelos com o que era a situação mundial e global nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. Um aumento das tensões, um aumento das rivalidades, um aumento das conflitualidades que diga-se numa escala muito superior ao que foram as guerras que precederam a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. E tudo isso se traduz também, nomeadamente, numa corrida aos armamentos, que já começou. Aliás, começou, pelo menos desde a transição do milénio, muito forte, muito clara, em termos da Ásia, estendendo-se para o Médio Oriente, para a África, para a América Latina, e começando agora a ter as primeiras manifestações em termos da Europa. Também o Coronel Lensky o que faz é, neste livro, situar esta problemática lidando com uma das grandes novidades deste período conturbado. Aliás, é normal dizer que a Primeira Guerra começou como uma guerra de Estados para acabar por uma guerra de populações. Bom, talvez o que estejamos a assistir seja uma guerra de populações que poderá terminar, ou pelo menos tem potencial para terminar, como uma guerra de Estados. Mas, de qualquer modo, o Coronel Lensky analisa, de facto, este contexto, pegando no jihadismo radical e analisando, segundo a minha opinião, com uma metodologia correta e adaptada. Ele desfaz, nomeadamente, alguns dos mitos que às vezes acompanham as análises que são feitas, quer sobre o jihadismo e outros radicalismos de origem islâmica, quer sobre o terrorismo em geral. Um deles é que o terrorismo é uma coisa recente. Eu já ouvi, inclusive, certos autores defenderem esse terrorismo é princípios do século XX. Só que desde essa altura que se fala em terrorismo, quer dizer, é confundir a morfologia e a semântica com a realidade. São coisas bastante diferentes. Não vemos que isso vai justamente às raízes do islamismo e procura mostrar que já há mais de 1000 anos estava lá as sementes dos grupos radicais e consegue mostrá-lo muito bem. Aliás, se me permite uma referência religiosa, quase que poderíamos considerar, isto, obviamente, no campo religioso dos textos sagrados, quase que poderíamos considerar o primeiro ato referido nos textos sagrados, agora não do Islão, mas do cristianismo, o primeiro ato de terrorismo como sendo o assassinato de Abel por Caim. É um golpe mortal, desferido de surpresa, que lançou o terror no que era, segundo os textos religiosos, a humanidade à altura, o paraíso na Terra.
Portanto, aqui não estamos perante não um fenómeno recente, mas estamos perante um fenómeno muito longo, muito antigo, que se confunde com a humanidade, alguma guerra se confunde com a humanidade. Depois, refere também muito bem que nós, por vezes, vemos, inclusive pessoas que estão levadas responsabilidades, declararem guerra ao terrorismo. E o Coronel Pires defende e desenvolve muito bem que o terrorismo é uma tática e que pode ser aplicada nos contextos mais diversos, pelas ideologias e grupos mais diversos. E que declarar guerra a uma tática é algo, a um método que se refere, é algo que não faz muito sentido. Porque é declarar guerra à escuma das coisas e não àquilo que a provoca. O que interessa é aquilo que a provoca. É a mesma coisa que dizer que o mal está nas armas. Bom, eu diria que o mal está em quem empunha as armas e não nas armas em si. Desenvolve em seguida o que é, ao fim e ao cabo, uma tentativa de entender o terrorismo com base no radicalismo islâmico e salienta muito bem que ele não se define a partir de um único centro. Nós, por vezes, falamos desta ou daquela organização, mas, na realidade, são múltiplos e variados, com lógicas, não só de atuação, mas também lógicas de autolegitimação, muito variáveis, mudam muito conforme nós consideramos a situação da Nigéria, ou a situação da Síria, ou a situação da Europa e dos centros, nomeadamente islâmicos, da Europa. E faz uma coisa que me parece extremamente oportuna, mas que raramente vemos em livros que lidam com este tema, que é a ligação do terrorismo, e nomeadamente também do radicalismo islâmico, que não são sinónimos, mas a ligação àquilo que é um dos grandes problemas do nosso tempo, o avanço das zonas de caos. As zonas de caos são o experimento que mais marca, e que marca muito fortemente, a mudança radical a que nós estamos a assistir no mundo. Há 20 anos, as zonas de caos eram muito reduzidas, muito poucas. Ora, hoje, elas abarcam uma parte muito significativa do continente africano, do Médio Oriente, da Ásia, de zonas da América, e essas zonas de caos são uma base onde se vai alicerçar e vai encontrar a raiz dos grupos radicais. Elas alimentam-se mutuamente. Em certa medida, o verdadeiro objetivo do terrorismo é promover a difusão e o alargamento das zonas de caos. E, simultaneamente, quando isto acontece, elas criam as condições para novos desenvolvimentos e o aparecimento de novos grupos terroristas. E o Coronel Pires faz uma outra coisa também que me parece muito acertada, que é a ligação deste crescimento das zonas de caos, aqui entendidas no sentido em zonas onde a soberania tradicional ou deixou de se exercer, ou se exerce de forma muito limitada. A ligação disso dizia quais são, ao fim e ao cabo, as suas causas, as suas razões de fundo. E as suas razões de fundo são globais. E não se fazem sentir só no Médio Oriente, ou só em África, ou só no ponto qualquer, mas fazem sentido um pouco por toda a parte. E o Coronel Pires liga isto diretamente com o que chama as alterações de impacto global múltiplas, e devo dizer que isto aí já não é uma opinião do Coronel Pires, mas é uma minha pessoal, a principal, sem dúvida. É aquilo que nós podemos considerar, então uma opinião pessoal, nem sequer como o problema central da nossa época, mas como o eixo central de todos os problemas da nossa época, que é, ao fim e ao cabo, a relação do homem com o seu próprio planeta. E o que nós hoje verificamos da grande importância dessa relação. Reparem, não é por acaso, sem dúvida não é por acaso. Nós vemos realmente isto, desde que apareceu nos documentos da estratégia global americana, nós vimos isto mencionado em quase toda a parte, mas mencionado como mais um aspecto. Já agora, as alterações climáticas. Bom, não é mais um aspecto. É o problema central da humanidade. E todos os outros vão ter aqui. E todos os outros estão diretamente ligados a este. E são, em certa medida, o seu desenvolvimento com certeza. Não é mais um aspecto. É o eixo central que permite articular, mais do que isso, permite dar sentido a todos os outros. Portanto, quando o Coronel Pires fala de facto destas alterações de impacto global, sabe o que está a dizer, e
faz uma coisa também muito difícil, mas muito necessária, que é passar, na parte final do livro, para a tentativa de elencar as soluções possíveis. Se nós estamos perante problemas tão vastos e tão abrangentes, dos quais o jihadismo radical é meramente uma manifestação, e eventualmente a mais sentida, talvez não a mais importante, mas de qualquer modo é meramente uma manifestação, que tipo de soluções é que podemos ter? A primeira coisa que eu acho que é extremamente correta na abordagem do programa dos PIBs é que ele fala em soluções, plural, e não em solução. Não há solução simples. Aliás, uma das coisas que é preciso entender é que tudo isto que está a acontecer não vai passar a curto. Muito provavelmente vai ser agravado. Aliás, ninguém-se olhando pelos últimos 3 anos, tem-se agravado um ritmo absolutamente alucinante e a tendência para se continuar a agravar. Portanto, não estamos perante um fenómeno passageiro, um fenómeno que é uma bizarria, mas que amanhã já o esquecemos. Estamos perante algo para verificar. As grandes mudanças da lógica do próprio sistema internacional, da lógica da própria relação do homem com o seu planeta, essas grandes mudanças não só se vão tender a agravar e aumentar de ritmo, mas vieram de facto para ficar. E, nomeadamente, quando falamos do terrorismo. O terrorismo não tem uma solução fácil, nem vai passar rapidamente. E o Lemos Pires coloca estas soluções, estas mudanças que são necessárias no âmbito de múltiplas mudanças de fundo. Também aqui o faz de maneira acertada. Fala de uma interação cultural que é necessário desenvolver em múltiplas vertentes, tem toda a razão. Fala do restabelecimento de equilíbrios globais, e não é só um, são muitos, quer de ordem financeira, económica, social, ecológica, etc. E fala disto, ao fim e ao cabo, como sendo o enquadramento e os eixos básicos no quais estas manifestações de ameaças e de riscos se articulam e se fazem sentir a partir daí. E fala depois, embora o faça como uma cavalgada, em certo sentido, mas fala depois, ao fim e ao cabo, das próprias mudanças que são necessárias em termos do Ocidente e da Europa. De facto, o terrorismo não altera só, e a luta contra o terrorismo não altera só quem sofre os seus efeitos, altera também quem o faz. E altera, por vezes, de uma maneira drástica. Aliás, o grande perigo do terrorismo e da luta contra o terrorismo não são tanto os efeitos terríveis e bárbaros dos atos terroristas, mas são os efeitos que ele pode provocar, as reações erradas que eles podem provocar. E essas reações erradas, se forem de grande dimensão, essas sim é que podem representar a vitória do terrorismo, e não as consequências diretas dos atos terroristas, que, diga-se, pelo menos por enquanto, têm uma dimensão, temos da Europa, pelo menos, relativamente reduzida. Não em termos da conflitualidade que está a desenvolver-se. 1 milhão de mortes nos últimos 3 anos é muito. E reparem, não falei de muitos outros conflitos, falei só de 3 ou 4. Não falei do conflito da Líbia, não falei do conflito do Iraque, não falei da Nigéria, do Congo, do México e tantos outros. Portanto, há aqui, de facto, uma necessidade de mudar a nossa maneira, e quando digo nossa, digo maneira europeia, de pensar o nosso mundo e, sobretudo, de pensar o futuro. E uma das coisas muito importantes que o Lemos Pires salienta é a necessidade de repensar o nosso quadro de segurança. Portugal, isso, é dos países mais tradicionais da União Europeia e da Europa. Nós ainda temos a ideia, que corresponde muito ao pré-Guerra Fria, ou antes, ao pré-fim da Guerra Fria, corresponde muito à Guerra Fria, que é a ideia de que as Forças Armadas lidam fora de fronteiras com o inimigo externo, enquanto as Forças de Segurança lidam com o infrator e com o cidadão interno, com o infrator interno. Bom, esta ideia, por isso, simplesmente, já não mora não. A realidade hoje na Europa é completamente diferente. E quem assistiu minimamente pela televisão aos acontecimentos em Bruxelas ou em Paris sentiu isso muito claramente. Os primeiros a intervirem foram as Forças Armadas. Os primeiros a avançar foram as Forças Armadas. Por razões muito fáceis de entender.
Há, portanto, aqui um quadro de segurança que se alterou muito rapidamente e que implica que seja também mudado a mentalidade, as ideias, as doutrinas que eles estão por trás. Aliás, o immobilismo perante a mudança muito rápida é justamente o caminho certo da vitória do terrorismo e, sobretudo, da amplificação das suas consequências. E o Coronel Lemos Pires, no final, apresenta uma articulação inovadora em termos das respostas possíveis a estas múltiplas, pelo menos das respostas num campo limitado, a estas múltiplas alterações recentes. Ele fala em estratégias interventivas e diretas, em estratégias de contenção e em estratégias reativas. E salienta muito bem que isto são matrizes complexas. Não é uma estratégia, não é uma solução geral. São soluções possíveis, umas mais ambiciosas e vastas, outras mais limitadas, nomeadamente estratégias reativas, mas são soluções possíveis para responder à alteração drástica da conflitualidade, dos problemas do mundo e, nomeadamente, das novas ameaças, como o caso do terrorismo jihadista radical ou outros. E salienta que, em última instância, qualquer destas estratégias implica uma aproximação que seja cooperativa e internacional. Nenhum Estado por si pode desenvolver e tem a capacidade, nem sequer os Estados Unidos, tem a capacidade de desenvolver uma resposta articulada e nem sequer precisamos de ir para as estratégias, como o Coronel chama, as estratégias interventivas mais ambiciosas. Mesmo nas estratégias reativas, o que se pode fazer em termos do Estado é muito importante. Aqui é necessário mais do que nunca articular uma resposta internacional. E como acontece sempre com as respostas concretas, ela só pode ser articulada se houver uma estratégia internacional. Ela tem que necessariamente se enquadrar no âmbito de uma grande estratégia, a única coisa que permite dar razão de si a qualquer das estratégias de contenção, reativas ou interventivas. Penso em resumo que o Coronel Lemos Pires nos apresenta aqui um exercício necessariamente inacabado. Nada está completo, sobretudo, nada está completo nos tempos de mudança muito rápida que são aqueles que vivemos. Um exercício muito feliz e um exercício que nos levanta muitas pistas e que nos levanta muitos caminhos possíveis. Falo sem apontar uma solução dogmática, sem dizer é isto que é preciso fazer. Pelo contrário, dizendo o contrário, que é verdade. Que cada caso é um caso, que as soluções são muito complexas e que, em última instância, as soluções têm que ser tratadas de uma maneira coordenada e conjunta, única maneira, diga-se, de terem alguma possibilidade de eficácia. Para terminar, deixem-me mencionar o último ponto que me parece ser levantado claramente por este livro. Uma das coisas, devo confessar, que eu notei ao ler este livro, é que ele põe em causa o que é a nossa noção oficial do Estatuto Militar. E essa noção tem que ser revista. O Estatuto Militar, tal como ele é atualmente articulado em Portugal, tem a ver muito com uma realidade que já não é a nossa. Tem a ver com uma realidade que se criou e se edificou em larga medida no pós-Verão Quente, pós-25 de novembro. Hoje, o nosso mundo é um mundo muito diferente. A realidade da atuação dos militares neste mundo, e, sobretudo, a sua cada vez maior importância nas sociedades, atenção com essas palavras, cada vez maior importância nas sociedades europeias, e isto aqui também é outra das novidades do tempo recente. Possivelmente, dizer isto há 20 anos atrás não correspondia à realidade, hoje corresponde. Mas a sua cada vez maior importância passa justamente por um repensar de qual é o papel militar da sociedade e aquilo que nós devemos permitir em termos de exercício efetivo das liberdades dos militares e dos seus direitos, nomeadamente o direito de expressão, e daquilo que devemos limitar para manter o essencial da sua qualidade militar. Isto é justamente um dos pontos que me parece significativo, não é levantado diretamente pelo livro do Coronel Lemos Pires, mas que me parece que ele levanta de uma maneira muito consequente. Sr. Coronel, muitos parabéns,
E muito obrigado por mais esta, já vão 8 livros, por mais esta muito bem sucedida obra que nos permite colocar perante os paradoxos e a Obrigado, Sr. Presidente.